E aí, rapaziada? Bom, a gente já falou do Cortiço, né, que é um romance ali do Aloysio de Azevedo. E, bom, a ficha técnica dele é basicamente o gênero é romance, o estilo da época era o naturalismo, né? O tempo que foi espaçado no final do século XIX, o espaço era o Rio de Janeiro e o narrador era em terceira pessoa. E agora a gente vai falar sobre algumas curiosidades sobre o Aloysio e também a gente vai falar um enredo da história. Aguardem. Obra-prima de Aloysio de Azevedo, O Cortiço, é a principal referência da estética realista e naturalista na literatura brasileira. Narrado em terceira pessoa, o romance tem seu enredo montado não em função de uma personagem, mas em torno de um conjunto humano. O Cortiço de São Romão meio que percebe a luta dos mais pobres pela sobrevivência e a exploração econômica desses desválidos. É o laboratório em que as teses científicas da época buscam se comprovar. Personagens estereotipados, cheios de vícios e patologias, comparados a animais e movidos pelo instinto são representados na narrativa, como resultado na influências sociais, históricas e biológicas. Temas como desonestidade, avareza, exclusão social, inveja, escravismo, violência, prostituição, discriminação social e adultério são trabalhados de maneira crua e explícita, o que distancia a obra da idealização romântica. Ambientada no subúrbio do Rio de Janeiro, do século XIX, a história desse cortiço e da decadência física e moral de seus moradores se tornou um dos clássicos da literatura brasileira. Bom, Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo foi caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Ele nasceu dia 14 de abril de 1857 no Maranhão e faleceu dia 21 de janeiro de 1913 em Buenos Aires, na Argentina. Ele era filho de David Gonçalves de Azevedo e Dona Emília Amália Pinto de Magalhães. Sua infância e adolescência, o Aloysio estudou em São Luís e trabalhou como caixeiro e guarda-livros. E desde cedo ele revelou um grande interesse pelo desenho e pela pintura, o que certamente auxiliou na aquisição da técnica que empregara mais tarde ao caracterizar os personagens de suas obras. Em 1876, ele embarcou para o Rio de Janeiro, onde já encontrava o irmão mais velho Arthur. Ele matriculou-se na Imperial Academia de Belas Artes, hoje Escola Nacional de Belas Artes. Para manter-se, fazia caricaturas para os jornais da época, como O Fígaro, O Mequetrefe, Zigue Zague e A Semana Ilustrada. A partir desses bonecos, que conservava sobre a mesa de trabalho, escrevia cenas de romance. Com a morte do seu pai, ele foi obrigado a voltar para São Luís, para tomar conta da família. Ali começou a carreira de escritor com a publicação em 1879 do romance Uma Lágrima de Mulher, típico dramalhão romântico. Ajuda a lançar e colabora o jornal anticlerical O Pensador, que defendia a abolição da escravatura, enquanto os padres mostravam-se contrários a ela. Em 1881, Aloysio lança O Mulato, romance que causou escândalo entre a sociedade maranhense, pela crua linguagem naturalista e pelo assunto tratado. Quase todos os jornais da época tinham folhetes, e foi um deles que Aloysio passou a publicar seus romances. Em 1815, ele ingressou na diplomacia, momento em que praticamente cessa sua atividade literária. O primeiro posto foi em Vigo, na Espanha. Depois ele serviu no Japão, na Argentina, na Inglaterra e na Itália. Passou a viver em companhia da dona pastora Luques, de nacionalidade argentina, junto com os dois filhos, Pastor e Zulema, por ele adotados. Em 1910, foi nomeado cônsul de primeira classe, sendo removido pela Assunção. Buenos Aires foi seu último posto. Ali faleceu aos 56 anos. Foi enterrado naquela cidade e 6 anos depois, por uma iniciativa de Coelho Neto, a urna funerária de Aloysio chegou a São Luís, onde o escritor foi sepultado. João Romão era um português que trabalhava em uma quitanda e tinha uma pedreira. Ao lado dele trabalhava Bartoleza, escrava fugitiva do seu antigo dono. Ela trabalhava com fretes na cidade. Certo dia, Bartoleza fala para João Romão que era uma escrava fugitiva e que tinha um dinheiro para pagar sua carta de alforria. E ela pede para que ele pague para ela, mas Romão compra uma carta falsificada. Depois daquilo ela falar da sua situação ao quitandeiro, eles se juntaram, fazendo assim amantes. Depois deles se juntarem, João Romão constrói uma casa maior para que eles possam trabalhar juntos. A partir daí, se muda no sobrado do lado dos amantes a família de Miranda.
que eram comerciantes. Sua família era composta por Estela, sua esposa, e Zulmira, sua filha. Miranda e João não se dão bem, pois Miranda quer aumentar o seu quintal e João quer aumentar o seu estabelecimento. Um ano se passou, fazendo assim com que o lugar aumentasse o número de casas. Foi aí que João Romão queria fazer o cortiço, mas sua pedreira estavam com alguns problemas. Foi falar com Jerônimo, português que trabalhava na pedreira. Contratou os serviços de Jerônimo, mesmo sendo caro. No dia seguinte, a família de Jerônimo se mudou para o cortiço. Sua família era formada por Piedade, sua esposa e sua filha. No domingo seguinte, voltou ao cortiço Rita Baiana, mulata envolvente. Em sua chegada, ela fez uma festa, e sua vizinha chamou ela para ir jantar. Teve muita música e conversa. Ao final da noite, várias pessoas se encontraram fora de suas casas e começaram a conversar. O assunto principal foi da esposa de Miranda, Estela, que tinha agarrado o estudante de medicina. Depois começaram a dançar. Rita Baiana surpreendeu a todos, até Jerônimo, que estava ali presente. No dia seguinte, Jerônimo estava passando mal e pediu que sua esposa fosse falar para Romão, e para ajudar seu marido foi comprar chá. Quando Piedade saiu, Rita Baiana entrou em sua casa para ajudar, fazendo café para ele. Quando Piedade voltou e fez o chá para ele não quis beber, pois bebeu só o café feito por Rita. A esposa ficou meio sem graça com o ocorrido. Passou-se um tempo, Rita voltou para ver o enfermo. Como resposta, Jerônimo agarrou ela. A baiana se soltou e perguntou sobre as intenções do português e disse que iria contar para Piedade. Passou-se 2 semanas e Jerônimo, que se sentia mais abrasileirado, teve novos hábitos, fazendo assim Piedade ficar triste com os novos comportamentos do marido. Não gostava mais da presença de sua esposa. Enquanto isso, Miranda foi nomeado como título de barão, deixando João Romão bem triste, pois não tinha uma esposa boazinha e que não tinha uma vida igual ao barão. Em contrapartida, Jerônimo estava brigando com Firmo, namorado de Rita Baiana. Jerônimo ganhou a briga e matou Firmo a pauladas. Prestando atenção na briga, não viram uma das casas estava pegando fogo, mas só uma pegou. Para reparar os danos acometidos pelo incêndio, Romão aumenta os impostos de cada casa para reconstruir a outra. Depois de um dia de interrogação da polícia para ver quem foi o criminoso que não conseguiu encontrar, em uma das casas do bairro mora a dona Isabel e Pombinha, filha de Isabel. Pombinha estava com o casamento marcado, mas por não ter menstruado não podia se casar. No dia seguinte do incêndio, Pombinha não parava de pensar no passeio que teve no dia anterior, e na qual teria ido à casa de Leone, uma prostituta do bairro. Leone tinha chamado Dona Isabel e Pombinha para um jantar. Isabel estava com sono e foi se deitar em um dos quartos, deixando assim sua filha e Leone sozinhas. A sede de Isabel faz com que Leone se declarasse para Pombinha, dizendo que queria ficar com ela, enchendo ela de beijos e tirando sua roupa. Depois disso, a menina foi a um bosque que acabou adormecendo. Quando acordou, viu sua roupa suja com sangue e foi avisar sua mãe, que ficou muito feliz e remarcou o casamento. Se passaram 3 meses após Miranda ter seu título de barão. Romão só andava com roupas chiques também. Fizeram amizades, sempre deixando a sua amante Bartoleza cheia de trabalho e suja. Certa vez, Romão pediu ajuda para pedir a mão de Zulmira em casamento. Alguns dias se passaram e João ganhou um convite para que ele pudesse ir jantar na casa de Miranda. Então, Romão começou a pensar que o namoro com Zulmira só era possível sem a Bartoleza. Se passaram alguns dias e Jerônimo e Rita Baiana ficaram juntos. Piedade ficou abandonada e se tornou alcoólatra por causa das desilusões da vida. 3 meses se passaram e vários cômodos do cortiço pegou fogo, mas Miranda consertou tudo, deixando tudo mais grande, que se emparelhava com a casa de Miranda. Bartoleza ouviu que João Romão ia se juntar com Zulmira. João se enfureceu e foi atrás do dono da escrava. Dias depois, o antigo dono da crioula e a polícia apareceram no cortiço. Bartoleza, que estava cortando o peixe com uma faca, viu que iria ser escravo novamente, e ela cortou sua barriga de fora a fora. Romão viu tudo, mas não fez nada. Logo saiu do lugar e foi para a sala de visitas, que foi nomeado como sócio pelo mérito. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Foi um pouco cansativo, né? 9 minutos aí, quase 10. Mas é isso, muito obrigado aí pela atençãozinha. Até a próxima.